Hoje iremos aprender a calcular o custo de produção de nosso produto ou serviço. Aproveitando o tema, faremos inicialmente uma breve introdução aos conceitos de economia, começando pela própria economia. De forma breve, podemos definir economia como a ciência que estuda o comportamento de consumo e renda de um indivíduo, ou de um conjunto de indivíduos ou instituições. Quando estamos estudando os gastos e custos de um indivíduo, chamamos o estudo de microeconomia. Quando se estuda um grupo de indivíduos ou empresas, chamamos de macroeconomia. Por exemplo, se considerarmos a macroeconomia como sendo o Brasil, a microeconomia seria os estados, economia mineira, paulista, etc. Se considerarmos a macroeconomia sendo Minas Gerais, a micro seria as regiões mineiras, Zona da Mata, sul de Minas. Se considerarmos a macroeconomia a Zona da Mata, a renda das famílias juiz-de-foranas poderia ser a micro. Se considerarmos a macro Juiz de Fora, a micro poderia ser as pessoas que vivem em minha casa. Se a macro for a família que vive comigo, a micro poderia ser o estudo dos meus gastos e receitas. Então, depende do que considerarmos macro para determinar quem é a microeconomia. Claro que nosso estudo, no nosso caso específico de nossa disciplina, interessa saber a situação econômica ou financeira da empresa que estamos criando. Para isso, devemos primeiro levantar os tipos de gastos que esta empresa realiza em um certo período. Faço uma analogia com as suas despesas pessoais, como água, luz, telefone, aluguel, escola, transporte, lazer, etc. A empresa também possui quase os mesmos tipos de desembolsos e deve saber exatamente com o que gasta para poder tomar decisões como melhor empregar o dinheiro recebido pelos clientes. Este levantamento de gastos chama-se plano de contas e podemos, de forma geral, agrupá-los em recursos de produção da empresa. Esses recursos de produção são categorizados em terra, trabalho e capital. Sendo trabalho, todos os desembolsos relacionados com funcionários, salários, encargos e treinamentos. Capital é o dinheiro gasto para ter dinheiro, como juros e multas de empréstimos. Já a terra, devido a um contexto histórico na época que o conceito foi cunhado por Adam Smith, aproximadamente 1776, a base da economia provinha principalmente da agricultura. E, portanto, a terra naquela época era um recurso fundamental para a produção. Contudo, atualmente, este recurso não necessariamente tem a mesma importância, principalmente para uma prestadora de serviços urbanos. Desta forma, para homenagear seus idealizadores, o termo terra continuou, mas com um contexto diferente, significando atualmente instalações e equipamentos necessários à produção tanto de produtos como de serviços. Portanto, para organizar os desembolsos de uma empresa, podemos agrupá-los em terra, trabalho e capital. Contudo, para detalhar mais esses gastos de forma a melhor entendê-los, criamos subcategorias, como transporte, salários, encargos sociais, despesas financeiras, limpezas, dentre outros. Quanto mais subcategorizados os gastos, mais organizado é seu plano de contas. Todavia, mais trabalho terá para controlá-los. A quantidade de subcategorias que você cria depende do nível de detalhamento ou controle que deseja ter sobre este gasto. Para entendermos mais o gasto de uma empresa, o classificamos também em fixo ou variável. Imagine uma empresa que fabrica ventiladores e, por isso, aluga um galpão de 1.000 metros quadrados por R$5.000. Se forem produzidos 1.000 ventiladores num dado mês, o gasto com aluguel será de R$5.000. Caso a produção caia para 3 ventiladores, o aluguel continua sendo R$5.000. E se não forem produzidos ventiladores durante o mês, o aluguel continua sendo R$5.000. Portanto, independente da quantidade produzida, o valor do aluguel não muda. Quando isso acontece, dizemos que esse tipo de custo é fixo. Similarmente, temos outros gastos desse tipo, como, por exemplo, plano de internet residencial. Contrate-se uma certa velocidade e o valor da conta não altera. Mesmo que a pessoa fique um mês sem utilizar a internet, ela pagará mensalmente o mesmo valor.
Já outros tipos de gasto variam em função do uso. Para esses gastos chamamos de custos variáveis, como por exemplo o custo com motores de ventiladores. Se cada ventilador possui um motor, então para produzir 100 ventiladores gastaremos 100 motores. Se produzirmos 0 ventiladores, gastamos 0 motores. Assim, a quantidade de motores depende da quantidade total de ventiladores que serão produzidos. Não só os motores, mas também as hélices, os parafusos e porcas, a fiação, enfim, todos os componentes do ventilador são do tipo variáveis, pois depende da quantidade total a ser produzida de ventiladores. De forma geral, todos os componentes de um produto são variáveis. Para testar seus conhecimentos, tente definir o tipo de custo dos recursos a seguir utilizados em um centro cirúrgico. Bisturi. Somente a lâmina. Considere que ela possa ser esterilizada e reaproveitada em outras cirurgias. Se para cada cirurgia precisamos de um novo bisturi, ele será variável. Como isso não ocorre, o bisturi é fixo. Curativos. Para cada cirurgia, gasta-se um conjunto de curativos? Sim, então é variável. Aluguel. Já vimos pelo exemplo dos ventiladores que aluguel é fixo. Cirurgião. Neste caso, podemos ter os dois tipos. O cirurgião poderá ganhar um valor fixo, independente de quantas cirurgias fizer, neste caso sendo fixo, ou poderá receber por cada cirurgia que realizar. Desta forma, será um custo variável. Ou também poderá receber de ambas as formas. Mas, como se calcula o custo de produção? O custo de produção é a soma de todos os gastos que a empresa realiza para que um item seja produzido, bem como os gastos para vendê-lo, como impostos, vendedores, fretes, etc. Como são muitos gastos, vamos colocá-los numa tabela e, para organizá-los, vamos separar essa tabela em duas, uma para os gastos fixos e outra para os gastos variáveis. E no final é só somar o total de cada uma das tabelas, obtendo assim o custo total. Portanto, o custo total de produção é igual à soma do custo total fixo e do custo total variável. Vamos ao exemplo. Dois amigos desejam abrir uma lanchonete que vai vender principalmente um misto quente. Eles estimam gastar R$ 15.000 para realizar uma reforma no imóvel e comprar equipamentos. Também estimam uma venda mensal de 5.000 sanduíches. Os outros gastos eles organizaram nas tabelas de custos fixos e variáveis, a seguir. Vamos entender os gastos. Como custos fixos, eles terão o salário dos atendentes, no caso 5 atendentes ganhando R$ 1.000, totalizando um gasto total com salários de atendentes de R$ 5.000. Terão gasto também com caixas e prolabore. Este é o salário do gestor do negócio, mas você poderia estar se perguntando, o salário do gestor não seria o lucro da empresa? Veja que o lucro é da empresa, não do dono. O dono, na verdade, é apenas um representante legal das ações da pessoa jurídica. Ao abrir seu negócio, você deve registrá-lo na junta comercial e será gerado o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Isso é similar a quando você nasceu. Seus pais, que são seus representantes até você completar a maioridade, foram ao cartório e lhe registraram. Depois de algum tempo, foi emitido seu CPF, Cadastro Nacional de Pessoa Física. Quando você nasceu, você não tinha dinheiro para se sustentar. Comprar roupas, alimento, moradia, tudo foi financiado pelos seus pais. Enfim, a pessoa física e jurídica são pessoas que possuem os mesmos direitos e deveres. A diferença é que uma é de carne e osso, e a outra só existe no papel, mas tem direitos e deveres como você. Quando você registrou a pessoa jurídica, ela não tinha dinheiro em caixa, portanto, dependeu de você para contratar funcionários, comprar equipamentos, fazer reformas, etc. Esse dinheiro você emprestou à empresa, portanto, ela está te devendo e deve pagar. Contudo, após ela gerar a receita com as vendas e lhe pagar o que devia,
A partir deste momento, todo o dinheiro que entrar no caixa da empresa é da pessoa jurídica, e não da pessoa física, ou seja, do dono. Por exemplo, imagine que a empresa precisa de R$ 50.000 para pagar fornecedores. Você vai ao banco e solicita esse empréstimo em nome da empresa, pois ela não tem boca para pedir nem pernas para ir até o banco. Você a representa e solicita esse valor. Se o banco emprestar e a empresa não tiver condição futuramente de pagar o empréstimo, quem deve é a empresa e não o dono, pois você é apenas o representante. Se seu filho comprar um carro em nome dele e não pagar, a concessionária irá cobrar de você ou do seu filho. Assim também é com os deveres da pessoa jurídica. Ela é que deve, não você. Desde que, no contrato, não tenha como garantia os bens do representante. Mas, é claro, nenhuma instituição financeira é ingênua de emprestar apenas ao CNPJ. Sempre se colocará você como garantia do contrato. Mas o outro lado da moeda também é verdadeiro. Como a empresa tem direito que ela é responsável a arcar sozinha, ela também tem direito e que são só dela, como é o caso do lucro. Se ao final do ano a empresa gerar um lucro de 500 mil, esse dinheiro deve ser utilizado para reinvestimento na empresa e não para o dono gastar como queira. Eu posso sem nenhum aviso tirar R$ 100 da sua carteira? Claro que não. Isso chama-se roubo. A mesma coisa acontece se eu retirar sem permissão da empresa dinheiro do caixa para uso pessoal, como pagar conta da energia da minha casa com o dinheiro da empresa, ou escola das crianças, ou ir para a praia nas férias utilizando o lucro da empresa. O lucro é da empresa, da pessoa jurídica. Legalmente, a retirada somente é permitida por meio do Prolabore. Estima-se o lucro da empresa durante um ano, por exemplo, R$ 12.000. Portanto, ao dividir esse valor mensalmente, teremos uma possibilidade de retirada de R$ 1.000 mensais, em forma de prolabore. Isso constará na documentação fiscal da empresa e será totalmente permitido pelo fisco. Por isso, o dono tem salário, e não lucro. Continuamos. Encargos trabalhistas. Em média, 20% do total com salário são utilizados para pagar 13º, férias, fundo de garantia, etc. O atendente, por exemplo, enxerga R$ 1.000 de salário. Contudo, custa à empresa 20% a mais. Mas, como ele não vê esse dinheiro, acha que ganha apenas R$ 1.000. Outros gastos comuns são com despesas financeiras, juros de empréstimo ou pacote de serviços bancários como cheque especial, entre outros. Propaganda. Um pacote fixo mensal para divulgar a empresa. Terceirizados. Serviços pagos a não funcionários da empresa, como contador, serviço de limpeza, segurança. Taxas fixas, como água, luz, telefone, internet, desde que o valor seja fixo e não pago pelo uso, como por exemplo internet celular e internet residencial. São pagos de formas diferentes. Aqui somente se for do tipo residencial. Paga independente de usar. Em seguida, soma-se todos os valores e se tem o subtotal dos custos fixos. Agora, incide-se os impostos fixos, IPTU, IPVA, ITR, em média até 5% do subtotal dos custos fixos. Para se ter uma certa segurança em função de imprevistos, como por exemplo um incêndio que destrua certo equipamento essencial à empresa, neste caso um seguro de acidente seria importante de ser contratado para custear esse gasto, caso isso aconteça. Em média, utiliza-se até 3% do subtotal do custo fixo. E, finalmente, soma-se o subtotal do custo fixo com os impostos e provisões, e tem-se o custo total fixo. Esse é o valor que a empresa deva ter em caixa mensalmente, simplesmente para ter a estrutura do negócio. Ou seja, simplesmente para abrir as portas do seu negócio, você precisa desse valor disponível mensalmente. Agora, se você for fazer vendas, vai incorrer em mais gastos, como os custos variáveis. Vamos a eles. Veja que temos uma segunda tabela, onde iremos colocar agora apenas os custos variáveis, ou seja, aquilo que é utilizado para produzir o produto.
No caso, o misto quente, basicamente são os ingredientes. Veja o exemplo de como calculamos o pão utilizado no misto quente. Na coluna quantidade, definimos que serão utilizadas 2 fatias de pão. Na coluna custo unitário, vamos definir quanto custa cada fatia de pão. Pegamos o valor total de um pacote de pão de forma, R$ 6, e dividimos pela quantidade de fatias do pacote, 30 fatias. Teremos então 6 dividido por 30, que é igual a 20 centavos cada fatia de pão. Na coluna total, multiplicamos a quantidade pelo custo unitário. Ao final, somamos toda essa coluna e teremos o custo total variável. Na terceira tabela, temos uma resenha dos principais valores para calcular o custo total. O volume total de vendas mensais, informado anteriormente no enunciado, 5.000 unidades. O preço será posteriormente definido. Custo variável por unidade, ou custo variável médio, que é o custo dos ingredientes para fabricar apenas um misto quente, R$ 7,81. Custo fixo por unidade, ou custo fixo médio. Como o custo fixo total é muito alto, volte à tabela do custo fixo e veja que ele é de R$ 25.000. Portanto, se somar o custo fixo com o variável, teríamos um misto quente com o custo de R$ 25.007,81. Impraticável produzir apenas um misto quente por mês. Por isso, pegamos o valor total do custo fixo e o dividimos pelas vendas, 5.000 unidades. Então, teremos R$ 5,00 de custo fixo. Ou seja, esse valor é o quanto cada misto quente gasta de estrutura da empresa. Somando os dois custos, R$ 7,81 com R$ 5,00, temos o custo total para produzir um misto quente, que é de R$ 12,81. Agora chegamos ao ponto focal desta aula, que é definir o preço do misto quente, ou do produto. Como sabemos que gastamos R$ 12,81 para produzir, colocaremos o preço do produto por R$ 12,81 mais o quanto queremos ganhar por cada misto quente vendido. Por exemplo, R$ 1,00. Assim, teríamos um preço de R$ 13,81. Contudo, em momentos de crise, onde precisamos diminuir o preço de nossos produtos para vender mais, podemos chegar ao ponto de reduzir o preço para R$ 12,81, que ainda assim será um bom negócio, pois com R$ 12,81 pagamos todos os custos da empresa, bem como você terá seu prolabore. Acontece que a empresa não terá lucro, mas também não terá prejuízo. Veja como esses valores são fundamentais para tomar decisão na vida da empresa. Tendo esses valores, você poderá simular muitas situações que sejam ou não favoráveis ao negócio. Se você apenas acha que seu custo é tanto, se basear no achômetro é uma das primeiras formas de, com certeza, falir um negócio. De forma complementar, temos as informações do custo total para produzir 5.000 mistos, que seria o custo unitário, R$ 2,81, multiplicado pelas vendas, e o faturamento por vender 5.000 mistos. Para isso, basta multiplicar o preço R$ 12,81 pelas vendas. Como os valores de custo e preço são iguais, a empresa não tem lucro nem prejuízo. Trocou cebola. Mas lembre, mesmo assim, em certas situações, é um bom negócio, pois você, os funcionários e os fornecedores estão sendo pagos.